Olá, bem-vindos a mais um podcast. Já preparem seus cafezinhos para a gente ter aquela conversa boa. Mas antes da gente começar, se você tá aqui nesse vídeo, já curte, comenta, compartilha, salva, enfim, ajuda a gente a crescer esse canal, a engajar essa comunidade que a gente está criando aqui, para a gente continuar trazendo muitos conteúdos bons ao longo desse tempo e continuar construindo essa relação de parceria com vocês que estão aqui nos assistindo. E hoje, para fechar essa série de síndromes, né? A gente já tem falado sobre algumas síndromes ao longo desse tempo com vocês, e hoje a gente vai fechar esse tema aí com chave de ouro, né? Que é um conjunto aí de pensamentos, de modus operandi que muitos de nós temos. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Então, já compartilha esse vídeo, porque com certeza vai ser útil para muita gente, né, Dani? Então, a Dani vai anunciar aqui o episódio de hoje. Eu fico revelando os temas. Eu acho que, assim, muitos episódios a gente confessou aqui que se identificou muito. E esse é mais um deles. E esse é aquele, assim, pra fechar mesmo com chave de ouro, né? Acho que se tem uma palavra que a gente confessou aqui, né, entre nós aqui, entre amigos, é que a gente pratica muito uma palavrinha chamada autossabotagem, eu e a Tami. E esse episódio, ele veste como uma luva a questão da autossabotagem, que é a síndrome do impostor. E o que é, né, a síndrome do impostor? Novamente, a gente fala todos os episódios, não é uma síndrome de diagnóstico não é um diagnóstico médico, não tá no DSM. A gente fala isso todo episódio, porque não necessariamente a pessoa viu essa informação nos outros. Então, a gente tem que repetir a cada novo episódio isso. Mas indícios de comportamento, né? Sintomas de comportamento que pode ou não identificar um diagnóstico psicológico, tá? Que não necessariamente é um diagnóstico psicológico, às vezes é uma característica de comportamento mesmo. É uma questão de como você foi criado, de criação e tudo mais. Crenças que você possui. Aliás, essa questão das crenças na síndrome do impostor, ela é bem gritante, né? E dentro da teoria que eu pratico particularmente, né, nós falamos muito de crenças limitantes, e vai desfazendo essas crenças que o paciente às vezes carrega sobre pensamentos que ele tem sobre ele mesmo. Dentro da psicanálise também, né, se trabalha essa questão de identidade, né, até tem um termo que chama ancoragem, né, que fala sobre como a gente tem que entender quais são os nossos pontos, as nossas características fortes e nos apoiar, nos ancorar nisso, porque muitas vezes a gente joga contra nós mesmos, né, que é a autossabotagem. E na síndrome do impostor, essa questão grita muito forte, né? Muito latente. E eu acho que muitos de vocês vão se identificar, né? Talvez, com essa síndrome. Nós, particularmente, temos uma identificação forte com esse tema. Muito, fortíssima. Eu me sinto pertencente a ele, infelizmente, né? A gente luta contra. Depois que a gente toma conhecimento, a gente aprende a lutar contra algumas coisas, né? Eu acho que esses episódios que a gente traz aqui são tão importantes, porque muitas vezes, por mais que a gente saiba que a internet já é uma disseminadora de conhecimento fantástica, né? Que tem um alcance gigante, de repente a pessoa se esbarra ali em algo que fala, poxa, eu me identifico com isso, né? Como que eu posso mudar? Como que eu posso melhorar nisso? E realmente há uma identificação, assim, genuína de minha parte, acho que da Dani também já deixamos muito claro aqui, mas deixo muito claro que lutamos contra, né, e procuramos sempre tratamento, enfim. Isso. Mas eu acho que é muito bom a gente deixar claro na síndrome do impostor que a síndrome do impostor, como que ela faz você se sentir? Ela faz você se sentir uma fraude. Então você sente que você não está no lugar onde você está, que você está ocupando o lugar que você está ocupando. Não é porque você merece, não é porque você estudou não é porque você se esforçou, é porque você teve sorte, é porque o destino bateu a tua porta, tá? E não dizendo que não possa haver algo nesse tipo de fator.
né? Mas eu acredito muito na questão de que a sorte bate na porta de quem está preparado. Porque se a sorte bater na minha porta e eu não estiver preparada para determinada coisa, eu não vou ser beneficiada com ela. Não vai sustentar, né, também por muito tempo, você não vai sustentar. talvez. Então, assim, a gente nunca pode tirar o nosso mérito de fazer parte de algo, de estar em algo. E isso vale, a gente traz muito para a questão do mundo corporativo, né, e tudo mais, mas isso vale para qualquer espaço que você ocupe na sua vida. Na maternidade, no teu casamento, no teu ministério na igreja ou na sua religião aí que você ocupe, né, no teu círculo de amizades, no teu círculo familiar. Então, às vezes você acha que você tá ali, que as pessoas têm aquela visão de você, mas a qualquer momento você vai ser desmascarada. E é muito triste admitir isso, mas eu já tive exatamente essas palavras em meu pensamento. Sou uma fraude, em breve as pessoas vão me descobrir. Eu sou um fracasso, não é possível que eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu sou boa nisso. Eu tô aqui ao acaso. E é muito triste esse pensamento acerca de nós mesmos, né? Eu tenho certeza que não é isso que um pai gostaria que o filho pensasse dele mesmo. Então, eu tenho certeza que Deus também fica muito triste quando a gente tem esse pensamento acerca de nós mesmos, né? E a gente precisa trabalhar isso, né, Dani? Porque ninguém merece estar nesse lugar, né? E aí a gente falou, né, que não é uma síndrome, mas a gente aprende a funcionar dessa maneira, né? Ou você tem ali uma régua muito alta de padrão, de perfeição, e você não consegue atingir aquilo, então você fica se frustrando. Poxa, se eu não conseguir fazer isso nesse modelo de perfeição, realmente eu sou um fracasso, as pessoas vão descobrir a qualquer momento. Sim. Ou você teve, assim, os seus defeitos muito enfatizados na infância, ou um conjunto ali dos dois, né? E aí favorece que você se torne essa pessoa, né? E aí a gente precisa realmente adquirir autoconhecimento para lutar contra e também para ajudar, né, os nossos filhos, as pessoas que estão próximas a nós a identificar isso e ajudá-los também nesse sentido, né, Dani? A infância, né? Você falou da infância, não tem como não deixar passar. É o terreno que a gente vai pisar o resto da vida, né? É o chão que a gente vai pisar. Essa frase estava na minha cabeça antes de você falar. Eu acho que foi, né? Quase que. Tá tudo lá. E até a gente sempre fala para os pais, né? Vamos nos atentar para a questão da criação e tudo, porque a gente está nessa fase de criar aí seres também pequenininhos, né? Que estão pequenininhos. Então a gente está na fase ainda que dá tempo da gente fazer correções no rumo da nossa educação, ou amenizar, né? pelo menos, né? Ou tentar melhorar em nós coisas que eu me pego muito pensando assim, isso, elas não precisam passar, mas não porque eu quero poupá-las de sofrimento, mas porque isso de repente aconteceu na minha criação, mas eu não acho que isso me fez forte, eu acho que isso me prejudicou. Porque muitos pais reforçam assim, eu passei por isso, passei por aquilo, eu não morri, eu tô aqui. Eu sou uma pessoa boa. Né? Será que o intuito era morrer? Né? Então, se eu sobrevivi, meu filho vai sobreviver, porque isso me fez uma pessoa boa. Né? Como se uma punição da infância tivesse colaborado para que ela fosse essa pessoa maravilhosa, boa. Isso não é bem realidade, né? Então, eu penso assim, a forma como eu fui tratada, aquilo que me fez mal, eu não vou repetir com as minhas filhas porque eu não morri, porque eu sei o preço de eu não ter morrido. Eu sei o quanto me custa todos os dias ser uma pessoa melhor. É um esforço, não é uma coisa genuína, natural, é uma coisa que eu me esforço para ser, né? E eu até estava estudando o tema e pensando, quando foi que eu melhorei da síndrome do impostor? Foi uma pergunta que eu me fiz. Quando foi que eu, Daniela, comecei a achar que eu estava sendo curada da síndrome do impostor? E aí é bem recente, tá? Eu fiquei surpresa com o quão recente Eu também. E para vocês aí se encorajarem, que dá tempo. E aí eu fiquei pensando, eu acredito, eu não sei qual vai ser a experiência da Tami, agora eu tô curiosa. Mas eu acredito que essa cura começou na maternidade. Porque todas as outras coisas que eu fiz na minha vida até aqui, eu fiz muita coisa, né? A Tami até citou em um dos episódios aí que eu sou a Barbie Profissões. e eu rodei muitas
áreas, né, muito diferentes, um pouco por causa da síndrome do impostor também, porque eu nunca me achei boa o suficiente em nada que eu estava fazendo. Então eu acreditava que se eu mudasse de área, se eu mudasse aquele conhecimento, eu então seria bom em alguma coisa. Só que você nunca se sente bom em nada, o impostor nunca é bom em nada, então eu fui rodando, fui mudando a área de estudo. Outra coisa que pegou bastante para mim particularmente é que quanto mais diplomas eu acumulava, menos eu me sentia apta para falar sobre qualquer coisa. Então aquilo ia gerando um sofrimento em mim, porque às vezes eu via pessoas com menos qualificação técnica, vamos dizer assim. Mas você menos pensava, essa estudo. pessoa é fora da curva, né? Não é meu caso. Mas eu pensava assim, gente, essa pessoa nem precisou estudar o tanto que eu estudei e ela já é melhor do que eu. Eu realmente sou muito ruim. Aí eu reforçava a crença negativa sobre mim. Olha que piração, tá, gente? E aí, o que aconteceu na maternidade que eu acho que começou uma chave a virar? Pela primeira vez, eu senti que só eu conseguiria fazer aquilo. Só eu seria a mãe perfeita para Giovanna e para Poliane. E enquanto eu era questionada se eu daria conta delas, se eu estava sendo uma boa mãe mesmo, se eu estava fazendo as coisas direito, porque a gente é questionado sobre isso pelas outras pessoas. Eu olhava para a situação e eu pensava, não vai existir mãe melhor para minhas filhas. E começou a me dar um medo, inclusive, aqui, já que a gente está numa sessão de confissão hoje, começou a me dar um medo, inclusive, que eu nunca tinha tido antes de ser mãe, de morrer. Porque eu pensava, como que as meninas vão ficar sem mim? Eu sou uma ótima mãe para elas. Qualquer outra pessoa que assumiu o meu papel aqui na criação delas não vai ser tão boa quanto eu. Então, pela primeira vez, eu me achei muito boa fazendo alguma coisa. Que foi sendo mãe das minhas filhas. Então, eu comecei a ver que eu tinha condições, sim, de fazer algo muito bom sendo mãe. Olha que loucura. E aí eu comecei a perceber outras coisas em mim depois disso. E aí eu comecei, inclusive, a enxergar o quanto eu me sabotava depois disso. Né? Então, assim, eu acho que eu nunca fui tão desafiada como foi a maternidade dupla, né, na minha vida, em condições que a gente já conversou aqui em um episódio, mas assim, em pandemia, sem ajuda nenhuma. Então, assim, foi uma questão que me exigiu tanto emocionalmente, fisicamente falando, que depois, e que não foi fácil, não é que eu dei conta, porque eu sou super heroína, não, me custou um bocado isso, dar conta disso tudo. Que depois que eu juntei os cacos tudo e falei, ufa, passou ali 4 anos, as crianças estão vivas, andando, estão ótimas, estão com 4 anos, depois que eu olhei o tanto de terrenos ali difíceis que eu tive que caminhar, eu falei, tá, então eu acho que eu tenho condições, coisa que eu nunca achei que tive. Ó, que loucura. Fala, amiga, qual a sua experiência com isso? Pra mim ainda foi um processo, assim, não acho que foi exatamente junto com a maternidade, sabe? Mas algo que eu queria reforçar é que o impostor, ele não precisa de ninguém pra ferrar com o psicológico dele. Mas ajuda muito. Eu queria falar outra palavra com C, mas não podemos. Mas ajuda muito. Ajuda muito. A pessoa que é nesse ponto que eu queria chegar. Ele não precisa de ninguém pra ferrar com o psicológico dele, porque o psicológico dele já é ferrado com isso. Ele já faz sozinho essa autocrítica. Ele faz esse trabalho muito bem feito. Porém, quando você tá em ambientes tóxicos, que ferram mais ainda com o seu psicológico, isso faz um estrago gigantesco na tua autoestima. Então, o que aconteceu, né, no meu caso, assim, que eu digo até que foi um pouco depois, mas foi um processo, porque eu também acabei me sentindo uma péssima mãe. Eu, diferente da Dani, eu me senti uma mãe horrível. E eu achava que qualquer mãe para minha filha poderia ser uma mãe melhor do que eu. Tá, tem um processo de depressão pós-parto aí, tá? Teve um outro processo. Mas que isso aí a gente deixa para um outro episódio. Mas colaborou muito. E a síndrome do impostor, amiga, só fazendo uma interrupção sobre isso, da depressão, só para não deixar passar. A gente sempre fala, não é um sintoma, não é um diagnóstico psicológico, mas é um sintoma que pode levar à depressão. Exato. E olha que perigoso isso, você achar que qualquer pessoa seria a melhor mãe para sua filha estando num processo de depressão. Perigosíssimo, né? Delicado isso.
E aí, como a Dani falou, as pessoas julgam, né? Então, na minha primeira maternidade, no meu primeiro maternar, eu tive depressão pós-parto e tinha essa síndrome do impostor fortíssima. E tive uma experiência um pouco ruim com algumas pessoas ao redor, né? Que literalmente julgavam mesmo a minha maternidade, que talvez eu não fosse tão boa mãe, porque, sua filha vive assada, coisas bobas do dia a dia. Mas que para uma pessoa que tá em depressão pós-parto, que tá com o psicológico ferrado, vira algo muito Um grande, prato cheio. né? Então, assim, só fazendo esse adendo, né, Aham. da maternidade que você trouxe, mas isso sempre aconteceu ao longo da minha vida. Então, no trabalho, eu sempre achava que eu era menos, que eu tava ali por sorte, enfim, em diversas áreas da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que eu fugi de relacionamentos, porque o impostor ele foge mesmo, né? Porque ele tem medo da exposição, porque se eu me expor, aí realmente que as pessoas vão ver a fraude que eu sou, o fracasso de pessoa que eu sou, gente. Olha aqui, a gente fala rindo assim, mas é muito triste isso, eu acho horrível. Como que você pode ter um pensamento assim acerca de você mesmo, né? É tristíssimo. E como que isso foi melhorando? Primeiro, reforçando o meu lado espiritual, isso me ajudou demais, tá? Me ajudou muito. Eu tenho um marido, gente, que assim, é um pouco complicado nesse ponto, porque qualquer coisa que eu falar pra ele que eu vou fazer, ele vai falar que eu sou excelente naquilo. Eu não sei de onde ele tira isso. Ó, a impostora de novo, a impostora de novo. Se eu falar assim, Adriano, nossa, você sabe que eu tô com vontade agora de trabalhar pintando calçada? Um exemplo, tá? Nossa, você é tão boa nisso, como que você nunca pensou nisso? Vai lá, vai fazer. Então, assim, qualquer coisa que eu falar pra ele que eu vou fazer na minha vida, ele vai falar que eu sou excelente naquilo. Isso me incomoda. Por quê? Porque a gente não acredita nisso, né? Não. Então, assim, essas coisas foram me ajudando, tá? Eu tô falando que me incomoda, mas foram me ajudando. Então, reforçar o meu lado espiritual, ter ao lado amigas, né? Que incentivem, não, vamos lá, você vai fazer sim, nós vamos juntas, né? Ter pessoas ao seu redor que reforcem ali a sua autoestima, a tua identidade e se expor. Porque assim, as pessoas ao teu lado podem falar milhares de coisas super legais ao teu respeito, mas se você também não tomar um senso de onde você tá se enfiando, do buraco que você tá se enfiando e falar, meu, eu vou sair daqui. Esse lugar não é pra mim, entendeu? E assumir essa identidade, você também não consegue seguir em frente. Então, me expor foi me ajudando. Então, assim, coisas bobas. Bobas, não é bobo, mas assim, entre aspas, tá? Vou participar do teatro na igreja. Bora. Gente, isso é uma exposição absurda pra uma pessoa que acha que é péssima em tudo, que morre de vergonha e nananana. Vamos fazer o podcast. Vamos. Vamos gravar TikTok Shop. Essas coisas todas parecem coisas simples, mas é uma superação tão grande para pessoas que estão tentando sair desse lugar. E uma outra coisa que mudou muito foi depois da minha saída do meu antigo emprego. Porque é o que eu falei, lembra que eu falei ali atrás sobre estar em lugares tóxicos? Então, quando você está em lugares onde as pessoas ficam o tempo todo te comparando, comparando performances, onde você precisa performar o tempo inteiro, é extremamente cansativo. Você já tem um padrão aqui, né? Sim. E dependendo do seu trabalho, ninguém nunca vai falar assim, não, realmente você é ótima. As pessoas sempre vão te dá pra melhorar mais, melhore mais, né? Porque isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do jogo, não é que, nossa, que absurdo. Isso faz parte do mundo corporativo, do trabalho, enfim. Só que para uma pessoa que tá nesse processo, ela é muito frustrante, porque ela se fala, meu, ela precisa muito dessa validação, ela quer muito essa validação, ao mesmo tempo ela sente uma fraude, ela fala, realmente, olha aí, tá vendo? É porque eu sou uma porcaria. Então tudo isso, né, mais essa saída do mundo corporativo, fez eu ter essa virada de chave. E isso foi muito bom para mim. Então avalia também se o ambiente que você está inserido não está colaborando para você piorar, né? Esse padrão de comportamento. Né, Dani? Isso tem muito a ver, assim, até voltando um pouco antes, né? No princípio ali, no meu caso, avaliando, né? Uma coisa, famílias muito... Porque eu vou falar do Adriano, vou pedir licença poética para falar do marido da Tami, mas antes eu quero falar disso, que é o meu oposto, né?
Às vezes a família é muito... gosta de chacotear muito, gosta de brincar muito. A minha família, ela é muito brincalhona, mas é umas brincadeiras às vezes um pouco ácidas. E aí reforça na pessoa aquilo que ela tem que incomoda ela. Então, por exemplo, eu sempre fui muito tímida, sempre tive medo de exposição, sempre tive medo de falar, de colocar a minha vontade em pauta, me expressar. Não gostei disso, eu sempre tive dificuldade com isso. E a minha família sempre brincou muito com isso. E a Daniela tem vergonha de tudo. Ah, a Daniela, ela puxa a blusa em cima, aparece embaixo, ela puxa embaixo, e ela passa o dia nisso. E eu fazia isso mesmo. Aquilo me dava um nervoso, porque como eu queria muito me esconder, eu ficava nessa guerra, às vezes, com a blusa. Porque na verdade, eu queria abrir um buraco e entrar dentro, mas como isso não era possível, eu tentava me esconder na roupa. E isso sempre foi encarado, porque não se falava também de, vou fazer aqui advogada agora, né, também, vou fazer o papel do acusador e da advogada. Sim. Mas não se falava tanto antigamente o quanto isso acaba com a autoestima de uma pessoa. Ela ficar sendo a chacota do grupo, da família. Hoje tem nome, bullying, bababá, mas antigamente não tinha, né? Antigamente a família falava, vou fazer bullying pra você aprender em casa a ser já maltratado. Porque daí quando você for xingado lá na rua, você vai falar, minha família já me esculamba tanto que isso não me pega. Um pouco verdade né? Conceitos que antigamente tinha. Vamos falar de realidades aqui. E aí, isso que era um defeito que eu tinha, uma timidez excessiva, uma insegurança sobre mim, um medo de ser julgada, tudo isso que eu já tinha e que eram defeitos, vamos dizer assim, que se eles estivessem preparados para falar, vamos ajudar ela com isso, igual você falou num episódio, que você ensaiou com a Helena os comportamentos corretos, isso a gente faz na psicologia, né? Tem aí treino de habilidades sociais, que a gente faz com adultos hoje, não só com criança. Adultos que não desenvolveram habilidades sociais, que não conseguem se relacionar. Fazem esse treino de habilidades sociais dentro da psicologia. Então, se a minha família soubesse disso, ela teria me ajudado com essas questões, mas acabou reforçando essas questões que eu já tinha problemáticas, vamos dizer assim. E aí, o que acontece na vida adulta? A gente reflete esse terreno da infância todinho. Toda essa carga que a gente aprendeu, que a gente foi reforçada, a gente começa a manifestar nos comportamentos em sociedade. E eu virei essa adulta aí que não me sentia boa o suficiente de forma alguma. Já trouxe também aqui que tem outras questões de abandono de uma das partes, né? Dos pais. Então, aquela questão de... talvez eu não seja boa, por isso que eu não tenha merecido, então já tem essa questão do merecimento. Tudo isso caiu como uma bomba. Você aprendeu a funcionar dessa forma, né? E aprendi que eu tinha que agradar e entregar mais, porque eu não era tão boa, então eu tinha que fazer mais que os outros. Então tudo isso, todo esse combo, vira uma bomba de autossabotagem. É muito, muito sério mesmo. Só que, por que eu tô trazendo tudo isso? Para que você que viveu isso, saiba que tem como sair desse buraco, tá? Porque eu já mergulhei fundo nesse poço aí. E aí eu olhei e falei, opa, isso não é o meu lugar. Eu tenho condições de ser mais do que dizem que eu sou. Porque eu era muito reforçada de que eu não era grandes coisas. Por que eu falo que a maternidade me deu essa virada? Porque quando falaram que eu não era uma grande mãe, que eu não era uma boa mãe, aquilo pegou num lugar que eu falei, não, isso eu não aceito. E eu aceitei ser ruim em tudo. Refletem padrões diferentes. Mesmo eu sabendo que eu era uma boa mãe, eu tinha essa convicção. Né? É que tinha um fator depressão pós-parto ali isso junto, aí não tem, né? Não mas tem, assim... Você não tava com seu julgamento em dia nesse momento. Que a gente cai, a depender da pessoa, a gente pode cair em lugares completamente diferentes, né? Aquilo foi uma força pra você. Pra mim foi... Nisso eu não vou aceitar que eu não sou boa. Porque pra mim, eu demorei muito tempo pra ter filho. Eu tive muitas batalhas pra ser mãe. Ela não vão me tirar. Eu falei, não, esse lugar é meu. Eu conquistei esse lugar com muito custo. Mas aí que eu falo, que a síndrome do impostor, a gente fala muito de mundo corporativo, mas você tá vendo? Isso não vale só pro mundo corporativo. Ela poderia ter achado que ela era uma péssima mãe. Né? Então, a síndrome do impostor, ela te faz se sentir inadequada em várias posições dentro da tua vida. E isso que a Dani falou, de trabalhar muito, de fazer muito, o impostor comumente, ele tá sobrecarregado. Porque ele acha que ele precisa fazer muito, 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 para que as pessoas vejam que ele é um pouquinho bom.
né? Para que as pessoas não vejam que ele é uma fraude. Então, ele tá acostumado a entregar demais, demais. Então, provavelmente são pessoas que vão trabalhar muito, né? Aquele ditado que a gente fala, dá o sangue. São pessoas que vão trabalhar demais, que vão entregar muito resultado, que vão ser, assim, vão fazer de tudo dentro do teu contexto ali para entregar mais até do que podem. Porque eles acham que eles precisam fazer isso para que as pessoas não vejam o quão ruim eles são. E veja, esse finalzinho aí é muito bom. Para que as pessoas não vejam, para que as pessoas não me descubram. Descobrir o quê? Exato. Ver o quê? Porque, vamos falar a verdade, cada um vê com a lente do seu coração, né? A gente pode contemplar uma mesma situação, eu ter uma interpretação, a Tamires ter outra completamente diferente. Porque cada um julga conforme aquilo que é o teu princípio, a sua ótica. E muito do que a gente aponta nos outros tá mais ligado a gente do que ao outro. Exato. Aí a régua fica mais baixa ainda. Eu acho que um bom conselho é esse pra gente dar, porque assim, primeira coisa, o que as pessoas vão apontar sobre você diz muito a respeito da ferida que elas carregam, né? Exatamente. A Dani falou aqui sobre a infância ser um chão que a gente vai pisar a vida inteira, e isso é fato. Dando um exemplo bobo aqui, eu compro brinquedos para minha filha, ou ela ganha, de repente, que eu fico assim encantada, que assim me brilha os olhos, parece que sou eu que estou sendo presenteada, porque eram coisas que eu amaria ter tido e tudo mais, enfim. Isso é um pouco do retrato, né, da nossa infância ali sendo vindo à tona. Mas sabe, primeiro ponto, diz muitas vezes a respeito daquilo que elas carregam de dor, né? Então talvez aquela pessoa que fala, você é uma péssima mãe para suas filhas, talvez é assim que ela se sinta. Exatamente. Talvez não, muito provavelmente é assim que ela se sentia. E outro ponto, quando a gente entende... Ou para que ela seja muito maravilhosa, você precisa ser péssima. Exato, ou ela é protagonista, vai que você se dá uma volta aí, ó. Vai que você se revela a melhor mãe do que ela acha que foi. Bom ponto, volta aí na síndrome do protagonista, que vocês vão entender do que a Dani tá falando. Mas quando a gente entender e perceber que genuinamente a gente não precisa se importar com o que o outro pensa, que a gente pode sim entregar aquilo que a gente fez e chegar no final do dia e falar, pude pouco, mas o que eu fiz, tá bom? Eu entreguei o que eu pude hoje. Tem dia que você vai poder mais, tem dia que você vai poder menos, e tá tudo bem, tá tudo bem. Então hoje os meus filhos almoçaram arroz, feijão e nuggets. Não deu tempo de fazer uma mistura incrementada. Teve papá. Almoçaram super bem, feliz da vida, rasparam o prato. Só que a gente teve um momento tão legal de manhã, a gente leu livro, a gente montou quebra-cabeça, e eu falei, cara, será que eu ter ficado na cozinha, cozinhando legumes, ia pagar esse momento? Não ia. Então, quando a gente perceber que a gente não vai dar conta de tudo, e que tá tudo bem a gente entregar o que a gente tem ali em mãos, e com isso a gente se satisfazer, porque também a gente tem uma questão de satisfação, né? Total. Assim, uma questão de que a gente quer mais o tempo todo. Tempo todo. Não, se eu não atingir esse grau aqui, eu não sou boa o suficiente. Tem várias camadas aí dentro da síndrome do impostor, né? Uma pessoa que não tá satisfeita o tempo inteiro consigo mesma, com as coisas à volta dela, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive essa régua aqui e eu acabava cobrando isso das pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu lembro de uma vez o meu marido ter falado pra mim, Tamires, a tua régua é muito alta, eu nunca vou conseguir atingir o padrão que você quer. Por quê? Porque isso aí, coisas do dia a dia, tá, gente? Tô expondo a nossa vida aqui. Por coisas bobeiras do dia a dia, de arrumação de casa, de cuidado com os filhos e tudo mais. E ele falou isso várias vezes, tua régua é muito alta, eu não vou atingir a tua régua. Nem você vai atingir a tua régua. Uma vez ele falou pra mim. É verdade. Então, eu comecei a perceber. Eu vou ler um perfil aqui sobre isso, eu quero ver qual você vai se encaixar. E no dia que ele falou que nem eu ia atingir a minha régua, aquilo pegou pesado comigo. Porque quando ele falava que ele não ia atingir a minha régua, eu pensava, de boa. É porque, o meu padrão é esse, meu querido. O teu padrão que tá errado. Mas no dia que ele falou que nem eu atingiria a minha própria régua, eu caí em si, sabe? Você fala, poxa, realmente, será que eu também não criei um padrão muito alto pra mim? E por isso eu faço isso com as pessoas e comigo mesma, né? Porque é uma maneira da gente ficar se machucando o tempo todo. Então, a gente volta à consciência, né? Então, assim, são várias coisinhas que eu falo que contribuíram
pra aqui, aquela, né? Nunca é uma Você coisa não sabe só. o quanto eu caminhei pra chegar até aqui? Exato, mas é verdade. Não é? São várias coisinhas que Tem uma vão virando música, a né, nossa que fala isso, você exato. não sabe o quanto eu E quero. Deus, em sua infinita misericórdia, vai nos dando graça, né, e sabedoria pra chegar nesse lugar. Até eu falei que eu ia pedir licença poética pra falar do seu marido, e não falei, então eu vou voltar nisso. Porque tem um pessoal que fica atento aí, às vezes eu solto umas coisas que eu de voltar. Então vamos voltar nesse tema. Eu tinha essa questão do baixo reforço aí por parte da família. Agora, quando eu vejo um relato e eu vivencio isso com você, que eu vejo isso, né? Eu falo, nossa, o maior fã do Não Quero Dar Conta é o marido da Tami. Porque ele trata assim como se a gente tivesse viralizado mesmo. Como, nossa, meninas, vocês estão muito arrasando. Então é muito engraçado de ver isso, vivenciar isso. E eu fico assim, grata, né, por esse encorajamento. Então, quando eu vejo alguém fazer isso, eu fico muito grata. Eu falo, meu Deus, né? Alguém tá gostando, que bom. E ele faz isso, ele foi num programa com a gente, que a gente foi dar uma entrevista numa rádio. E ele saiu assim, meninas, vocês arrasaram, vocês foram muito bem. A gente tava muito nervosa, primeira vez que a gente sai do nosso lugar seguro e vai pra um outro lugar, um estúdio, né, ali. Sim. E ele achou assim, vocês tiraram de letra, imagina, vocês estavam profissionais no negócio. E a gente, será? Mas, né? E o marido da Dani também, tá? Era tarde, né, era bem tarde, numa segunda, e os dois lá firme e forte, e falaram que a gente foi muito bem, parecia que a gente sempre fez isso na vida, e a gente sabotadoras, né? Mesmo. Essa coletiva agora, de que a gente é boa nisso. Então assim, foi muito engraçado, só que isso revela um ego bem firmado, uma criança que foi bastante reforçada pelos pais e tudo. É uma pessoa mais segura, é uma pessoa que realmente, quando ela tem uma ideia, ela acha que é sensacional essa ideia, ela acredita nela. Isso é muito bom. Porque quando você, que não acredita tanto em você, se une com alguém que acredita em você e que te impulsiona, isso ajuda. O problema é quando dois se unem, né? Eu tenho uma frase que eu falo, e um amigo meu sempre repete, que eu falo assim, dois fracos juntos se unem pra afundar. Ele sempre fala, Daniela, que horror. Eu falo, mas é verdade. Porque se não tem um que levanta, né? O que a Bíblia fala? Quando um tá fraco, né? O outro levanta. Exato. Né? Então, não pode dois fracos se unir e achar que vão se levantar. Na verdade, eles vão se afundar. São verdades duras de ouvir, mas é isso. Então, assim, esse comportamento dele revela o oposto. Revela alguém que foi muito reforçado e que acredita em si. Que seria o mundo ideal, né? Todos nós claro que a gente tem que ter bom senso também, né? Pra não virar aquela pessoa chata que fala que acha que tudo que faz é maravilhoso, não, né? Sim, mas aí é o nosso protagonista lá, né? Exato. Mas você não é ter ruim uma você pessoa do acreditar seu em lado você. que tá te encorajando, isso ajuda muito. Mas eu acho que a gente tem uma falsa, a gente vai voltar de novo naquela questão religiosa que eu falei em um dos episódios, não lembro qual. Ah, verdade. A falsa modéstia. Da gente achar que se a pessoa confia muito nela, ela é metida. Existe uma linha aí que a gente precisa tomar cuidado, que ou você tem que se sabotar ou você tem que ser muito estrela. E existe o equilíbrio, gente, que é você confiar em você, você saber aonde você é bom e você dizer, não, nisso eu sou boa. Não tem problema nenhum você reconhecer que você é bom em algo. Porque isso que a Dani tá falando é legal, porque assim, a gente que vem do mundo religioso, né, a gente vem da igreja, assim, tem raízes religiosas desde pequena, na igreja isso é muito comum. Então assim, você vai cantar, a pessoa fala, ai, nossa, que lindo você cantando. Parece que é uma ofensa você já responde, não sou eu que tô cantando. Não sou eu. É Cristo. Pra Deus, né? É ele que canta. Mas você pode ser boa em algo, né? Que bom que se o que você faz pra Deus também for feito com excelência. A gente espera isso, Até porque Deus usa habilidades em você, que você possui, suas habilidades. Então, até diz que para cada um foi dado um talento. E para quem multiplica o talento, é dado os outros talentos. Exato. Então, quer dizer... A Tami tem talentos que só ela tem, e só ela tem. Se eu quiser replicar, eu não vou nunca chegar aos pés dela nisso, porque ela é realmente boa nisso. A mesma coisa que você falou da mãe da Gigi. Se eu fosse a mãe da Gigi e da Poli. Sim. Não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, tem vários lugares onde você é insubstituível, sim. Obviamente, se você fizer falta, alguém vai tocar aquilo e vai tentar levar aquilo da melhor forma. Mas... você foi feita para aquilo. E não tem problema nenhum você dizer assim, eu sou uma excelente cozinheira.
E a Dani Olha, viu? eu cozinho A nossa Barbie Profissões, gente, vocês não têm noção. Eu dei esse exemplo, não tô falando de mim, mas assim, por exemplo, eu cozinho bem. Eu faço unha bem, maqueio bem. Nossa, eu faço artesanato bem. Eu sou um desastre com coisas manuais. Tudo que eu faço parece que foi uma criança de 3 anos que fez. Tem gente que eu vejo que faz coisas lindíssimas manual e eu falo, eu queria muito ter essa habilidade manual. A Tami fez esses dias umas cerâmicas. Pra primeira cerâmica, meu Deus, eu compraria aquilo facilmente. Ela não viu de perto. Então, assim, isso são impostora. A impostora. Então, assim, eu vi as fotos e falei assim, gente, olha que habilidade manual. Se você me desse aquela massa pra eu transformar em alguma coisa, não ia sair nada. Então, assim, esses dias minhas filhas ganharam de aniversário uma Barbie que é de massinha. Não sei se você já viu, que você constrói o cabelo dela, a roupa. E já vem até uma massa pré-moldada e a forminha pra você encaixar a massa ali, você não precisa fazer nada. E já vira uma saia, já vira uma blusa. Meu Deus, virou tudo, menos uma saia e uma blusa. Isso com o molde, forma, né? com a massa veio aberta já, amiga. E tá tudo bem você reconhecer que você não é tão boa em algumas áreas, eu colocar né? a mão em alguma coisa artesanal, eu chego a destruir um artesanato pronto. Mas tudo bem, eu não preciso ser boa em tudo, senão eu seria muito metida. E assim, isso é legal você saber sobre você mesma. Por quê? Porque é bom você saber onde você performa melhor. Onde não tem condição. Onde você não é tão boa. Porque o que pode acontecer? E aí você começa a se comparar. Eu ficava me comparando com todo mundo. Aí a internet já é outro mundo pra isso, né? Aí eu vou falar daqui a pouco os perfis, acho que você vai se escolher o teu daqui a pouquinho. Mas até essa questão da síndrome do impostor, quem usa muito aquela questão da ancoragem que eu falei, de identidade, é os coaches e o pessoal que faz PNL, Programação Neurolinguística, né? E por que tá muito em alta essa coisa da mentoria, do coaching, da programação neurolinguística? Porque, na verdade, é a desconstrução de algumas crenças mesmo, só que de forma mais objetiva. Por exemplo, na terapia, obviamente, gente, quem tem esse sintoma deve procurar terapia, porque você vai fazer uma análise mais profunda de onde vem isso, por que você tem essa crença, tudo mais, né? E em casos que você já desenvolveu por causa disso uma doença mesmo, vamos dizer assim, uma depressão, uma ansiedade generalizada, isso é identificado e tratado com o psiquiatra, enfim, junto com o psicólogo. Mas vamos falar que a gente tá ainda no começo ali da situação, do sintoma, ou que não tem outra coisa associada. Na terapia, você vai desenrolando esse imbróglio aí, pouco a pouco, né? Vai desfazendo aí essas crenças. Nessas sessões de mentoria, e hoje a gente tá muito impaciente, a gente quer as coisas pra ontem, né? Pensa que uma terapia dura 1 ano, 3 anos, 4 anos, uma vida toda. A pessoa que ela quer pontualmente performar em algo, ela quer algo rápido. E aí ela tende a ir para essas mentorias, essas imersões de 3 dias, 4 dias, onde ela fica ali fechado, só ouvindo, você é capaz, 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 você é capaz. Meu, fica ouvindo isso 4 dias, 3 dias. Né, em você. Uma lavagem cerebral, total, né? De certa forma, tá? Desculpa aí os profissionais. Não, mas porque mas você assim, fica ali, né, batendo. Né? Eu sempre digo assim, se alimente daquilo que você quer ser. Né? Se você ficar vendo programa de tragédia o dia inteiro, você não vai mais querer sair de casa. Se você ficar perto de alguém que reclama muito, você sai dali reclamando. Veja, a gente é facilmente contaminado pelo ambiente. Né? O ambiente nos põe aquela energia, vamos dizer, em nós, imprime uma energia. Aí você pensa que você vai para uma imersão, e tem gente que vai para a igreja também, que a igreja também faz esse trabalho. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu saí dali outra pessoa. Ninguém vira outra pessoa da noite pro dia, nem na igreja. Você pode sair dali, você sentiu uma presença do Espírito Santo, você conheceu algo novo, você saiu dali interessada em algo. Mas veja, a transformação é um processo. Você não sai dali, outra pessoa. Então você também não sai de uma imersão, de uma mentoria, outra pessoa. Você sai a mesma pessoa, insegura, bababá, mas que foi programada para pensar diferente. Se você vai sustentar isso a longo prazo, eu já não sei. Aí vocês que fizeram a imersão me contam. Mas o grande, vamos dizer assim,
há indícios de que não se sustenta por muito tempo isso. A menos que a pessoa, né, dê continuidade a esse trabalho, né? Porque assim como numa igreja, é ativado muitas vezes uma emoção que você tem, então você vê muitos cortes de programas de mentoria, né, que a pessoa tá chorando, a pessoa se joga no chão, a pessoa tem aquela emoção extravasa. Então fala assim, você tem problema com o pai, acabou. A pessoa desmonta ali, se destrói, e na igreja a gente também vê isso, pessoas que inclusive aplicam a metodologia do PNL dentro de igreja, muitos coaches cristãos, né, hoje, e aí mistura espiritualidade com emoção e tudo, e faz aquela salada. E aí parece que naquele momento houve um romper ali que causou uma transformação instantânea. Mas veja, isso é uma emoção momentânea. A emoção ela é sempre momentânea. A realidade vai voltar, vai surgir de novo. Por isso que eu digo, é um trabalho onde você vai colocar tijolinho todos os dias. Exato. Eu não parei de me auto-sabotar porque eu entendi que eu fazia isso. Eu ainda continuo em tratamento. Tá? Então que fique claro que isso é um processo, não é do dia pra noite. Talvez aconteça ali uma virada de chave, né? Sim, é igual eu falei, qual é a sua virada de chave? Eu falei, maternidade. Mas é exatamente, não é uma mágica. Não né? quer dizer que virou a chave e você virou outra pessoa. Não, você entendeu que precisa trabalhar essa questão na sua vida. De que você não é tão pouco, né? Isso, aí você entende que você precisa buscar ajuda e vai trabalhar isso. Então isso é uma questão, assim, que eu quero deixar clara, porque eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, não, mas eu vou assistir programas, eu vou assistir pessoas. Gente, não é só isso, é todo um processo, entenda isso, não existe mágica. Nem na terapia. Por isso que é longo prazo. E a pessoa tem que realmente querer aplicar o que ela tá aprendendo ali. Porque se a pessoa fica 1 hora comigo, depois ela sai e nada do que foi conversado ela põe em prática, ela vai ficar ali 10, 15, 20 anos, uma vida toda e nada vai acontecer. Porque é ela que precisa praticar depois o que é conversado. Não sou eu. Então, assim, isso é uma questão pra deixar claro aqui. E aí eu tava vendo, né, lendo sobre isso, e eu vi que tem tipos e perfis de impostor. Eu vou ler os tipos, porque eu não decorei tudo, obviamente, que eu não decoro nem minha senha do banco, quem dirá, né, os tipos, mas aí eu vou ler e vamos ver onde eu e a Tami vamos nos encaixar. O tipo perfeccionista. Ou ele faz 100% certo, ou ele é um fracasso total, uma fraude. Aí, ele coloca metas impossíveis de alcançar, que já é pra poder se sabotar depois. Você acabou de falar que você faz isso, né? Então, mas não sei se é isso. Talvez ela se interesse por outro perfil aqui. E normalmente essa pessoa sofre de ansiedade, uma vez que ela nunca dá conta de alcançar aquilo, alcançar aquelas metas doidas que ela põe na cabeça. Metas são totalmente inalcançáveis, né? Então tá, temos o tipo perfeccionista. Vai vendo, amiga, onde você se enquadra aí. A super mulher, que era até um que a gente estava estudando para trazer como um episódio único, que era da Mulher Maravilha. Só que a gente entendeu, né, amiga, conversando, que já cabia dentro desse. E aí, o que é a super mulher ou a síndrome da Mulher Maravilha? Aquela que quer dar conta de absolutamente tudo, não delega nada, não pede ajuda porque acha que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. E aí, qual que é a dor dessa mulher? O cansaço, a sobrecarga de querer ser a super heroína maravilhosa e não precisa de ninguém. Grava aí, é um outro perfil. Aí tem o perfil do gênio, que ou ele aprende rapidamente sobre algo que alguém tá ensinando pra ele, ou ele se sente completamente burro. Ai, gente, eu tô achando que eu sou um pouco de todos esses, viu? Não sei não. Porque como que ele não aprendeu rápido? A pessoa já falou uma, já falou duas, já falou três, e você fica com aquela sensação, não tô entendendo nada. Então eu devo ser muito burro. Veja, ele é um gênio. E aí, qual que é a dor do gênio? Ele julga a própria velocidade. E aí ele se questiona se ele tem algo aí, algum probleminha. E aí é por isso que eu falo que às vezes a comparação atrapalha. Total. Por quê? Porque o meu coleguinha aprendeu em 2 meses. Como que eu não vou aprender também? Né? Então eu sou burra.
Não é que eu fico com raiva, não é que você tá com raiva da pessoa que aprendeu em 2 meses, você tá com inveja da pessoa que aprendeu em 2 meses. Mas se a pessoa aprendeu em 2 meses e você não conseguiu, então você é burro. Você criou um O outro é comparativo. super inteligente. Como é que aquela pessoa tá performando bem naquela área e você não performa bem? Não, então eu não presto pra isso. Sou péssimo nisso. Então, aqui eu anotei, né? Se eu fosse inteligente, eu já teria aprendido de primeira. Então ele pensa assim, então eu não sou tão inteligente assim. Mas, gente, olha que maluquice, né? Tem muitos assuntos que as pessoas falam comigo, que aquilo não... E, por exemplo, outro idioma é uma coisa que não entra na minha cabeça. Que eu já aceitei que eu não tenho assimilação pra isso. Pois é, pense uma pessoa que assume vários hiperfocos na vida, sou eu. Então, faz um mês aí que eu dei uma pausa. Mas assim, a minha vida de poucos meses atrás era acordar e dormir escutando vídeos, podcasts, músicas, Bíblia, tudo em inglês. Porque eu enfiei na minha cabeça que até o final do ano eu tenho que conseguir falar inglês perfeitamente. Eu tenho que ser uma poliglota. Quem tá estudando 10 anos e não fala ainda, Tamires vai aprender em um ano. Vocês entenderam o quanto isso é horrível pra vida da pessoa que tem a síndrome do impostor? Então, tipo assim, eu tenho visto na internet pessoas que aprenderam em um ano fazendo isso. Então, assim, eu preciso conseguir. Questionável. O que ela aprendeu? Só que eu fico tanto tempo ouvindo inglês que eu fico com a minha cabeça cansada. E aí, no dia seguinte, eu não tô conseguindo render. Eu dei uma pausa esse mês, não sei como eu consegui. Tipo, não pensar nisso. Mas, gente, eu comecei a dormir com as músicas na minha cabeça, com as frases que eu ouvia na minha cabeça. Mas a Tami até comentou aqui, né, de outros trabalhos que a gente tem feito na internet, porque, veja, a gente tá aqui fazendo um podcast que já exige muito da gente, porque a gente tem que estudar o tema, a gente tem que ficar aqui 1 hora discorrendo sobre o mesmo tema, e isso exige da gente. Parece que não, mas exige. Quando a gente tá numa conversa sem câmera ali, tomando um cafezinho, e a gente mistura todos os assuntos, gente. Não tem um foco no assunto. Qual que é o nosso trabalho aqui? Manter o foco no tema. Então, isso pra gente é um esforço gigante, manter o foco. E aí, fora isso, a gente tem outras tarefas que a gente se arranjou aí na internet. E eu e a Dani, a gente é uma pessoa que a gente não para, tá? Não. Se vocês conviverem com a gente um dia... Não é que a gente é melhor do que ninguém, não, tá? Pelo contrário, a gente tá dizendo aqui que a gente se sente pior. Mas é aquela coisa que a síndrome do impostor, a pessoa que a Dani colocou aqui, a pessoa super mulher, tá tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente é essa pessoa, gente. E como a gente já confessou uma ansiedade, uma coisa aqui... Eu não vou falar mais, porque daqui a pouco a gente vai sair com um diagnóstico fortíssimo dos psicólogos que estamos assistindo. Porque, eu vou perder minha credencial. Mas uma coisa que a gente já confessou aqui é que a gente tem uma questão com a ansiedade, eu e a Tami. Então, assim, para que essa ansiedade seja usada, vamos dizer assim, pro bem, a gente não canalize em coisas ruins para nós, a gente tem muitas tarefas, muitos trabalhos, a gente se arruma. E a gente tem uma mente muito rápida e muito criativa. Então, se a gente não estiver em ação, a gente tá contra a gente. Então, a gente prefere estar em ação. E aí é muita coisa. E tem hora que dá um staff, assim, tipo, a internet é uma coisa que me cansa muito. Porque, veja, é números, tem que agradar o algoritmo, aí cada algoritmo tem que agradar de um jeito. É como se eu tivesse arrumado vários amigos de personalidades completamente diferentes, onde eu tivesse que ser várias versões, não de mim mesma, mas que aquele algoritmo... funciona pra um, não funciona pra outro, uma hashtag que vai dar bom em um, não dá boa com o outro. O mesmo corte numa plataforma performa de um jeito, na outra de outro, na outra de outro. E aí, o que as pessoas falam? É que você não pode botar o mesmo corte nas 3, nas 4. Só que a gente não tem logística para fazer coisas completamente diferentes e colocar um que agrade cada um. Então, a gente replica e seja o que Deus quiser. Outra coisa, você tem que postar 10, 15 vídeos no dia. Pelo amor de Deus, gente, a gente não tem condição disso, a gente desiste, então. Então, assim, eu e a Tami, a gente fala assim, qual que é o mínimo? E então, a gente ainda tenta ser ativa nas nossas redes sociais também particulares. Sim, então, assim, aí acabou. Pensa a loucura. Aí tem hora que eu tiro férias, que eu fico 1 semana sem responder na minha rede particular. Eu não sei mais o que acontece na rede, assim, aniversário de alguém, essas coisas, porque eu praticamente não vejo mais a minha pessoal, eu só vejo a do não quero dar conta. E quando eu entro na minha pessoal, eu posto alguma coisa, a gente tem uma rede que a gente é mais ativas,
Mas ainda assim, eu já fiquei uma semana sim. fora, aí a rede começa a mandar mensagem, você tá muito tempo fora, nananã. Eu penso, pois eu vou ficar mais, porque eu não tô bem, tá me deixando agitada. Mas isso é maturidade, né? Mas isso é maturidade, é isso que eu ia falar. Hoje, a gente tem até alguns casos, infelizmente, de suicídio, enfim, de influencers, quando você não consegue colocar uma pausa nessa exigência externa. Então, seja onde for, a Tami falou aqui do mercado corporativo, muita gente entrando em burnout, porque o trabalho, cada hora, ele nunca diz você é maravilhosa, ele sempre diz você poderia ser melhor. Mesma coisa que a gente fala dos pais que falam isso pros filhos. Tirou 9, podia ter tirado 10. Isso, na cabeça de uma pessoa, a gente faz um mal, um estrago, mas né? um estrago tão grande. E o algoritmo de todas as redes sociais faz isso com a gente que tá chegando novo. Você sempre poderia estar entregando mais. Você está errando na forma como você está postando. Vai dar uma olhada nos vídeos de quem tá viralizando. Vai copiar não sei o quê. Então, você não pode ter o seu jeitinho. Você não pode ser você. Você precisa se adaptar. Eu acho que isso pro curto prazo funciona. Você seguir exatamente o que o algoritmo quer, fazer o que as outras pessoas estão fazendo, mas isso não se sustenta no longo prazo. Não. Nós estamos realizando a construção de uma imagem. Não gosto da palavra a gente está tentando, que a gente está fazendo. A gente está realizando a construção de uma imagem do nosso podcast, da Dani, da Tami. Sim. E no longo prazo, replicar o que outras pessoas estão fazendo não vão se sustentar. Não. Porque as pessoas estão fazendo isso com o jeitinho delas. A gente deixa de ser a Tami e a Dani, Exato. Por mais que isso demore, né? As pessoas que se achegarem até a gente vão ficar porque se identificaram com o nosso jeito, de alguma maneira. A Dani até, não sei se eu pode falar, mas tá liberado, a Dani tava fazendo. Libera aí. A Dani tava fazendo uma live. Uma live na rede vizinha. E uma pessoa falou pra ela, posso te falar uma coisa? E ela ficou morrendo de medo, né, Dani? Do que a pessoa ia falar, ela nem respondeu. E a pessoa falou, nossa, o jeito que você fala me traz paz. Me traz uma calma, né? Isso. Então, as pessoas que se identificarem com ela, comigo, vão ficar porque gostaram do nosso jeito. Então, isso no longo prazo, pra mim, faz mais sentido. Não tô preocupada se a gente vai viralizar em 2 meses. Eu tô preocupada como é que vai estar a nossa imagem, a construção dessa imagem que a gente vem criando aqui ao longo do tempo. E é isso que pra gente faz sentido, né? Exatamente. E até porque a gente vai além, né? Eu sempre falo isso com a Tami, ela comigo, a gente conversa sobre isso, que as nossas filhas, né? Os nossos filhos, a Tami tem um menino, né? Eles observam o que a gente tá fazendo e, eventualmente, eles assistem trechos do que a gente divulga nas redes sociais. Então, eu penso que eu tô deixando aqui algo que é eterno. Tá registrado, entrou nas redes sociais, por mais que eu apague, vocês já podem ter salvo. É uma coisa que eu já perdi o controle a partir do momento que eu postei. Então, pra sempre, esses vídeos vão me seguir. Então, amanhã ou depois, a Poliane, a Giovana, minhas filhas, o Miguel e a Helena vai estar assistindo. E eu quero que eles me reconheçam fazendo isso. Eu quero que elas falem, é minha mãe mesmo, ela realmente é assim em casa. Do que elas olhem, e se eu estiver fazendo dancinha aqui, elas vão falar, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe? A minha mãe não faz isso, entendeu? Então eu quero, nada contra as dancinhas, mas não é o meu perfil, e a dancinha é o que viraliza, por exemplo. Então, não adianta eu querer copiar quem fez dancinha e viralizou, porque se eu fizer dancinha, eu vou viralizar. Eu também vou, mas negativamente. Porque, gente, olha, eu posso ser boa em muita coisa, agora isso aí não é síndrome do impostor, isso é a realidade dos fatos. Exatamente. Se tem uma coisa que eu sou ruim nessa vida, é com dança, gente. Eu sou péssima, é vergonhosa, é vergonha alheia. Então, assim, eu tenho certeza que se eu postar uma dancinha, eu com certeza vou viralizar. Eu também, mas não vai ser no sentido que eu gostaria. E tem muita gente que se utiliza disso, tá? Eu vi a Anitta uma vez deu uma entrevista falando que no começo da carreira dela, ela gostava muito de falar coisas polêmicas, porque ela queria muito viralizar rápido, e aí depois ela poderia fazer o que ela quisesse com a carreira dela. Mas esse não é a estratégia que a gente pretende adotar, ainda que demore mais, a gente prefere seguir, honrar aquilo que a gente tem de valores, seja fiel ao nosso perfil, né, Dani? Exatamente. Mas sem perder o gancho da infância, que eu acho que é importante também a gente frisar, é pra gente se atentar primeiro, a régua que você falou, que a gente tá trazendo pros nossos filhos, pra gente mesma, né, porque existe ali uma comparação, então, como que minha mãe é, provavelmente a forma como eu devo ser,
para além disso, né? Uhum. Mas também reforçar os nossos filhos de uma maneira positiva, né? Então, ó, tirei 6. Filho, vamos lá. Você pode mais que isso. O que está acontecendo? Né? Vamos conversar, vamos ver quais são as suas dificuldades. Então, tentar entender ali junto com a criança qual que são as dificuldades dela do dia a dia, por que ela não está conseguindo performar. Às vezes não é o local de melhor performance ali da vida dela. Então, vocês vão precisar trabalhar juntos nisso. Mas reforçar de uma forma positiva para que a criança ela consiga fazer a construção da autoestima dela. Sei que a gente não pode pecar pelo excesso, né? Não vai bater palma para tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas até na forma Que da comunica gente isso, chamar né? a atenção da criança ou melhorar algo que ela precise ali, a gente pode fazer isso de uma forma positiva. Uhum. Sem dizer, olha, você é péssimo nisso, como que você não sabe fazer essa conta besta? Uma conta tão boba, como é que você não sabe isso? Como é que isso não entrou na tua cabeça ainda? Você tem algum problema? Tô preocupado com você, vou te levar no médico, vou te levar no hospital. Então, a criança começa a achar que ela tem algum problema, né? E isso vai levando para várias áreas da vida dela, vai indo para a vida adulta, e ela vai aprendendo que realmente ela é ruim naquilo, que ela não é tão boa, né? E aí entra toda essa série de coisas aqui que a gente comentou no podcast. Então, é importante fazer esse reforço de autoestima para que ela seja validada pelas pessoas certas. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque ao longo da vida aqui, a gente encontra muita gente que pode ser que nos valide com outros interesses, né? Às vezes aquele namoradinho, aquela namoradinha que não é tão legal, aquela amizade que é tóxica, porque tem amizade tóxica também. A gente tem um episódio de amizade, aqui a gente tem um episódio sobre tudo, né? Vocês perceberam. Mas pessoas tóxicas que vão validar ali em troca de algo. Então você acaba criando ali uma pessoa muito vulnerável à opinião, à validação do outro, e que ela sempre vai se achar tão inferior que o pouco que ela receber ali, pouco de migalhas, pode ser que seja o suficiente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né, Dani? Eu vou terminar de ler os perfis aqui, só pra gente não encerrar. Então eu falei, a perfeccionista, a super mulher, né, a Mulher Maravilha, o gênio, a solitária ou solitário, tá, gente? É sempre homem e mulher, pode ser esses perfis. Que é aquele que é autossuficiente, então ele faz tudo sozinho, ele não precisa de ninguém, ele quer viver sozinho no mundo dele. Que afinal de contas ninguém é tão bom quanto ele, enfim, é um negócio sem fim, que loucura, né? Mas tudo tá centrado na pessoa dele. E por fim, o expert. Aquele que sabe absolutamente tudo, que é bom em tudo, mas tem uma dor. Que eu acho que define aí até a síndrome do impostor, que é, ele nunca se sente pronto. Ele é expert em tudo, mas ele nunca tá pronto. Lembra da Dani falando dos diplomas? Tem medo de exposição, de alguém dizer, você fazer uma pergunta e você não souber responder. E se alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder? E quem disse que eu tenho que responder absolutamente tudo? E quem disse que você tem que saber de tudo? Quem falou que eu era o gênio da lâmpada antes de eu entrar em algum lugar? Então a gente tem que entender, não sei, não tenho resposta pra isso, vou pesquisar e depois eu te falo, também é uma resposta. Por que a gente tem medo da exposição? Mas é que essa coisa de você... Então se você tivesse que se classificar, amiga, aqui entre perfeccionista, supermulher, gênio, solitária ou expert, qual você seria? Eu acho que eu me classificaria na supermulher, na perfeccionista e na gênio, porque eu não achei que eu fazia parte da gênio, até você dar o exemplo do inglês, daí eu me lembrei. Sim. E eu falei, poxa, então também me enquadro nessa daí. Então são essas 3. Eu acho que eu tô aqui no expert. Difícil, hein? Embora o eu tô solitário, com o pezinho no solitário aqui. Embora o solitário, é isso que eu ia falar. Não é que tipo, eu não me relacionei com ninguém porque eu acho que eu sou muito melhor que todos eles. Não. É justamente o contrário. Eu me fechei muitas vezes para relacionamento, para, não vou nesse happy hour, não vou, não sei o quê. Por quê? Porque você percebe que convivendo as pessoas podem ver que você é uma fraude mesmo. Que você é muito ruim, que você é uma péssima em tudo que você faz. Ou péssimo, né? Então, eu acho que tem esse pezinho aí no solitário, no meu caso, nesse sentido aí. Fiquei com um pezinho nele também, no expert, com certeza. Eu acho um pouco de tudo, né? Porque assim... Super mulher também, né? Eu posso ter 10 diplomas e eu nunca vou me sentir apta a falar sobre nada.
E aí eu fico muito brava quando eu vejo pessoas que não estudaram nada do tudo que eu estudei e se sente mais com propriedade de falar sobre o que eu deveria estar falando e eu não quero falar. E aí eu falo. E aí é a hora que eu percebo como eu tô fazendo um julgamento completamente errado sobre mim mesma. Então, assim, que hoje em dia nós estamos em terra onde todo mundo fala sobre absolutamente tudo e se sente especialista em tudo, mesmo sem ser. E o problema é que quem não quer falar às vezes. Então, a gente fala muito isso na igreja, né? Se não ocupar, se quem é apto não ocupar o espaço, qualquer um vai ocupar, né? Porque alguém vai ocupar. A igreja não vai fechar porque você saiu, o louvor não vai acabar porque a voz mais linda sumiu, o outro vai vir cantar. Vai cantar desafinado? Mas vai cantar. Então, assim, se o especialista não assume o lugar, não quer falar sobre, quem não vai falar. Então, por muitas vezes eu olhei e fiquei pensando, meu Deus, mas essa pessoa tá falando sobre isso, não tem nada a ver com a área dela, eu estudei isso 6, 7 anos e não tenho coragem de falar disso, então tá comigo o problema não tá com ela. Você, né? Então, assim, veja, esse episódio eu acho que é sobre encorajar você que tá aí e que sabe que tem talento em uma coisa, mas fica se sabotando, dizer, mas tem gente que tem mais. Mas tem lugar pra todo mundo no sol, gente. Tem gente fazendo isso aqui que a gente tá fazendo também, um monte. Mas por algum motivo você gosta de ouvir a gente, do nosso jeitinho. E por isso que a gente não pode mudar o nosso jeitinho e se adaptar ao algoritmo, senão a gente vai ficar uma cópia do que já tem bastante. Só que Dani e Tami só tem aqui, só tem nós duas. Pode ser que tenha outra Dani e outra Tami, mas não vamos ser nós. Mas são diferentes de nós, entendeu? Então, assim, veja, alguém vai gostar do que você faz porque é você fazendo. Porque é o seu jeitinho. Só que se você não confiar nisso, quem vai confiar? Você precisa apostar nisso. E entender o que você quer também. Porque, veja, pra nós isso é uma satisfação pessoal estar aqui. Pra mim e pra Tami, não é números, a gente já falou sobre isso. Pra gente é vencer o nosso próprio obstáculo, que é nós mesmas estar aqui. E aí é aquele ponto lá atrás que a gente falou da exposição. Então, se você tem medo da exposição, como é que você vai lidar com isso? Se expondo. Fazer live, pra mim, é terapêutico, eu falo. Olha, gente, se vocês estivessem no nosso WhatsApp, vocês iam saber de cada coisa. Mas a gente já teve conversas dos tipo assim, abri uma live agora, acho que eu vou abrir outra de noite se eu não estiver sem fazer nada, né? Amiga, perdi o sono, é meia-noite, vamos abrir uma live, a gente abre. Porque a gente gosta de falar. Exatamente. A gente performa bem na comunicação. E não tem problema a gente admitir que a gente é bom em algo e a gente trabalha o nosso psicológico para dizer que a gente performa bem na comunicação. Isso. Então, a gente se encontrou, a gente se sente bem fazendo isso aqui no nosso podcast, abrindo live, sim. Então, assim, cara, e é isso. A gente já está sendo recompensada por isso no nosso interior, vamos dizer assim, no nosso auto-reforçamento positivo, né? Nós nos reforçamos todas as vezes que a gente senta, abre uma câmera e fala com alguém, a gente fala, ufa, vencemos o medo da câmera, vencemos o medo de falar no microfone, vencemos o medo de dar uma entrevista, vencemos o medo de ter 1.800 pessoas passando numa live. E o que nós vamos fazer com 1.800 pessoas? Nós vamos fazer o que a gente quiser fazer. E a gente já lida com comentários negativos, tá? Isso. O que a gente vai fazer se alguém xingar a gente, falar da nossa aparência? E xingam, tá? Vocês não têm noção do que acontece em live. Então, assim, esses dias falaram da nossa aparência, falaram que a gente era um casal. Absolutamente de tudo. Velha, chamaram a gente de velha, mandaram a gente ir lavar louça. Falaram que a gente era umas desocupadas, que a gente devia ser muito rica, por isso que a gente estava desocupada fazendo isso. A gente tomou posse, ficamos muito feliz com esse comentário. Então, assim, tem coisas que a gente ouve que a gente fala, meu Deus, por que essa pessoa, lá na casinha dela, entrou na minha live, inclusive uma das pessoas que xingou muito a gente entrou no perfil, o rapaz tinha quase 1 milhão de seguidores, e tava ali se ocupando da gente, tão pequenininha ali, né? 2 donas de casa, mãe, fazendo a nossa live. E é por isso que trabalhar o psicológico é importante, porque lá atrás eu falei sobre você estar inserido em ambientes tóxicos e o quanto isso atrapalha, né? Ou contribui ali pro impostor. Mas quando você tá medicada, né? O tratamento em dia? Quando você tá com o tratamento em dia, essas coisas não te afetam. Porque você começa a falar, por que essa pessoa tá perdendo o tempo dela fazendo isso? E a gente traz temas que muitas vezes incomodam realmente algumas pessoas tóxicas que não têm o que fazer da vida delas, que elas sim deveriam estar lavando uma pia de louça ali.
E aí a gente, graças a Deus, hoje a gente consegue fazer essa ponte, né? E dizer, não, mas calma aí, por que esse cara tá falando isso? É muito homem, Né? né, gente? Então a gente a gente vai responder essas perguntas aí no futuro, que a gente salvou algumas dessas perguntas, não, desses xingamentos. A gente ainda vai falar sobre isso no futuro, porque isso esbarra em muitas coisas, tipo etarismo, machismo, nanana, é muito homens, né? E a gente tem um nome de programa que é Não Quero Dar Conta. Onde a gente se incentiva não só mulheres, mas homens, todas as pessoas sobrecarregadas, a parar de ser sobrecarregada. É esse o nome do Não Quero Dar Conta, né? Você não precisa dar conta de tudo e tudo bem. Só que tem gente que quer você performando a todo custo. E essas pessoas nos atacam diretamente por isso. Eu acho que a gente vive numa cultura onde a mulher, ela realmente tem que ser vista performando. Então, você é mãe, você é dona de casa, mas a sua casa tem... Exato. Sem pôr opinião. Como dizia a bisa do meu marido, vaquinha de presépio. Sabe que é vaquinha de presépio? Fica assim, ó, fazendo amém. Então, você tem que ter o corpo completamente em ordem para agradar. Não é só você mesma, é aos outros, né, que estão te observando. Tua casa 100% em ordem, teus filhos 100% educados, eles não podem ser crianças normais e te desafiarem, senão você tá sendo uma péssima mãe. Exatamente. Então, tudo isso, quando a gente fala, né, de ir contra esse tipo de coisa, e o etarismo, né, então assim, eu quase aqui com o pezinho nos 40, Dani também. Eu já tô com os 2 pés, não, amiga, eu já tô. eu já tô tentando tirar um pé, eu já tô 40 e eu, né? Tô chegando lá, graças a Deus, estou viva, né? Mas assim, é uma cultura onde a gente tem idade. Então, você quer se expor na internet? Mas você não tem mais 20 aninhos. Por quê? Porque a internet é um lugar de gente bonita, jovem, né? Fazer dancinha, expor o corpo e tudo mais. E não é essa a proposta que a gente traz aqui. Então, realmente, demora-se mais para crescer e encontramos esse tipo de gente inconveniente, né? Que tá infeliz com a própria vida e vem incomodar a vida de quem, graças a Deus, está feliz com a sua. Exatamente. Né? Então, antes até de eu finalizar esse assunto, depois dessa lista que a Dani falou, deixa aqui nos comentários pra gente qual que é o seu tipo. Eu vou colocar na descrição depois do vídeo. E se você é mais de um. Mas então é esse convite que a gente faz aqui pra vocês, né? A gente sempre termina falando sobre autoanálise, sobre, né, se julgar de uma maneira gentil, ser gentil com você mesma. Esse tipo de pensamento, a Bíblia fala que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que a gente tem trazido à nossa memória? Que eu sou uma péssima mãe? Que qualquer uma era melhor mãe que minhas filhas? Que você não tem moral e perfil para falar de absolutamente nada? Então, o que a gente está trazendo na nossa memória? O nosso pensamento, ele tem uma força muito grande sobre a nossa autoestima, sobre nós mesmas, e nos leva realmente adiante. Então, a gente precisa reforçar para nós mesmos que a gente é boa, sim, em muitas coisas, que a gente, não é que a gente não quer dar conta, nós não vamos dar conta de tudo e tá tudo bem, e que o que as pessoas falam a respeito de você diz respeito a elas, e não a você propriamente. Né? Então, tome posse disso, né, Dani? Assim, pra finalizar, eu vou contar uma coisa rapidinha. Teve um ano novo, sabe aquelas resoluções de ano novo, aquelas listas enormes? Ano que vem eu vou parar de ser tímida, eu vou ficar rica, eu vou ficar magra, aquelas 1000 resoluções que a gente faz pra não alcançar e se sentir fracassado no fim do ano, essas. Teve um ano novo que meu marido falou assim pra mim, qual foi seu pedido de ano novo? Eu falei, não, prefiro não falar. Eu tava contando isso num jantar de namorados aí, de casais que eu participei da igreja na sexta, e eu tava comentando sobre isso com os casais que estavam na mesa, né? E eu falei assim, teve um ano que o meu marido falou assim, qual foi a sua resolução de ano novo? Eu falei, eu não quero falar sobre isso. Ele, não, qual foi a sua resolução de ano novo? Quanto mais eu falava não quero contar, mais curioso ele ficava. Aí eu falei, tá bom, já que você quer saber, você não vai gostar. Aí ele, qual foi a resolução de ano novo? Né? Eu falei assim, a minha resolução deste ano é deitar na cama. Ele, oi? Eu falei, pois é, eu virei o ano falando assim, esse ano eu vou deitar na cama. E o que seria? A fama eu já tinha construído. Na minha cabeça, eu tava tão revoltada com o tanto de coisa que as pessoas falavam sobre mim, e eu nem tava fazendo para dar motivo, que eu falei, esse ano eu vou dar motivo. Esse ano vai ser o ano que eu vou dar motivo. Gente, não é esse ano que eu comecei o podcast, tá? Já faz uns 3 anos atrás, ou seja, eu demorei pra dar motivo. Mas eu decidi naquele que eu ia começar. Então, assim,
a fama você já tem, pensa isso. As pessoas pensam sobre você o que elas quiserem. E você não vai conseguir performar para agradar, para ser reconhecido. Então, performe para você se sentir bem. É o que a gente tá falando aqui. Pra gente, isso já é uma superação, uma autossuperação. A gente já recebeu o salário do não quero dar conta, né? Que é a nossa satisfação pessoal. Então, a gente fala isso em propósito também, que propósito é uma coisa só sua, que só você vai entender. Volte aí, episódios todos, maratone. E é muito sobre isso, né? A questão da autossabotagem, da síndrome do impostor, é ele nunca se sentir bom o suficiente para os outros, é ele ter medo que os outros descubram ele, revele ele, porque ele acha que sempre tem alguém melhor que ele, que ele não é capaz, que ele não merecia. Que se ele conquista algo, ele acha que foi sorte, que alguém errou para ter escolhido o nome dele. Ele não acredita nas próprias conquistas. Ele não consegue desfrutar. Ele não consegue ser feliz com o que ele conquista, porque ele acha que a todo momento ele vai perder aquilo não é para ele. Então, é um lugar horrível de se estar, né? Essa questão de você não acreditar em você mesmo. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. O resto, se acreditar também, ótimo, porque daí você vai ter incentivadores com você. Mas se não acreditar, você vai do mesmo jeito. Então, eu acho que de todos os episódios aí que a gente fez, eu acho que eles se complementam. Por isso que o tempo todo a gente fala, volta um, vai assistir os outros. Porque eles se complementam. Mas esse fecha muito bem os temas todos, né, amiga? Eu acho. Eles barrem vários outros, né, Dani? Sim. E ele encerra com a grande mensagem de todas as outras que a gente falou, né, e que a gente insistentemente repete aqui, que é: olhe menos para a arquibancada e mais para o seu jogo. Foque no que você foi fazer, no que você quer fazer. Qual é a sua estratégia? Porque se você ficar olhando a arquibancada, o que eles estão gritando, o que eles estão falando, os jogadores sempre falam isso, se eles forem ouvir, eles paralisam. Né? A gente tá em época de Copa do Mundo, os meninos estão sendo esculhambados, nossos jogadores, né? Toda hora eu vejo meme que é melhor trazer os antigos, sabe? Parece que sempre a geração anterior foi melhor que essa. Então, assim, o incentivo para os meninos é nenhum. Se eles trouxerem essas medalhas, o que vai ter de gente mordendo a língua, perdendo a língua? Não tá escrito. Então, pensa que se eles forem ouvir, gente, o incentivo que o brasileiro tá mandando para eles não tinham nem sido classificados. Eles já não tava na Copa. O Brasil não tava na Copa. Então, assim, tem hora que você precisa focar no seu jogo, na sua estratégia e silenciar o som da torcida. Porque nem sempre ela vai estar torcendo por você. Ou às vezes tá torcendo, mas tá fazendo tanto barulho que atrapalha. Né? Então assim, foca ali no teu caminho. Vai na fé, confia. Confia e vai. Isso aí. Tá bom? É isso, gente. Acho que a gente foi um tempão aí já. Já vi aqui o horário. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários se você tem a síndrome do impostor, escolhe seu perfil aí. Escolhe o teu perfil. Eu acho que 99% das pessoas têm, né? Sei lá. Eu acho a gente escolheu dois. Eu e a Tami ficamos com um pezinho no terceiro. Então, se você quiser escolher mais de um, a Dani vai deixar depois nos comentários. A gente vai deixar aqui nos comentários aqui quais são os tipos. E se você chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, encaminha muito esse vídeo, porque com certeza afeta, e é um assunto que afeta a vida de todo mundo, pelo menos em maior ou menor âmbito, mas afeta a vida de todo mundo em algum momento ali da sua vida. Provavelmente você passou por isso. Então, encaminhe esse vídeo e nos ajude aqui a engajar esse canal. É isso aí. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.